Dando continuidade à programação deste encontro, convidamos o próximo palestrante, o diretor de Saúde e Segurança do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, na construção no Estado da Bahia, Sintracom, o senhor Arilson Ferreira. Ele vai apresentar o tema Sintracom Bahia, Ações Coletivas pelo Trabalho Seguro. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Espero que todos tenham tido um bom almoço, né? E agradecer aqui a Lidiane, que convidou o Sintracom para fazer parte dessa belíssima atividade. Agradecer ao doutor Maurício e agradecendo aqui a presença de todos também. Companheiros, o Sintracom faz uma luta pela proteção coletiva de trabalho, pelas ações coletivas de trabalho, visando sempre a buscar o técnico de segurança, o ICPista no ambiente de trabalho, entendendo que a NR6, ela existe, que é um equipamento de proteção individual, e que um dia, nesse momento que ela vai ter uma mudança, aí já está para ter essa mudança, ela vai virar equipamento de proteção coletivo, que visa mais a prioridade da segurança dos trabalhadores. Vou dar continuidade no trabalho e obrigado. Onde aqui, Bahia? Pronto, valeu. Abordar relações das empresas em respeito às proteções e ações coletivas de trabalho pelo trabalho seguro, entende a importância para a categoria nos canteiros e frente de trabalho, prioriza a prevenção, a saúde e a segurança. Aqui é um DDS que nós sempre fazemos com os trabalhadores, a empresa nos convida, às vezes nós nos oferecemos mesmo, botamos nossa cara para ouvir os trabalhadores. NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, aí é o grau de risco nosso, grau de risco 3, todos sabem, conforme a NR18, 16 horas é o nosso treinamento hoje, semipresencial, porque semipresencial tem que ter 8 horas do treinamento, e foi a partir de janeiro de 2022 que foi vigorado. Companheiro, aqui tem uma demanda que já foi fiscalizado pela gente do Sintracom, que a superintendência pediu para a gente estar apresentando a vocês, técnicos, cipistas, mas isso aqui é a responsabilidade da empresa. A responsabilidade não é do trabalhador, não, viu? Ela tem que cumprir e fazer. Nós tivemos esse ano lá no Sintracom 46 eleições de CIPA, com um protocolo de habite e 6 designados pela empresa. Essa situação dos designados aí, são situações que nós fomos na empresa para verificar o porquê desses designados, esses protocolos de designado lá no sindicato. Eles estão pegando, o que é que nós constatamos? Nos 6, 2 estava certo, porque eles tinham menos de 180 dias para fazer a atividade. Aí ele indicou o designado, mais 4 estava errado, eu cobrei que eles fizessem a CIPA. Porque a CIPA hoje, com esse novo modelo, a partir de 20 trabalhadores, a empresa tem que fazer CIPA. Tem que fazer CIPA no ambiente de trabalho. E com menos de 20, ela vai indicar o designado. Mas se ela tiver que aumentar o número de trabalhadores, ela vai ter que fazer a CIPA de qualquer maneira. Então, ela chega lá para fugir, só botar o designado e ficar usando o ano todo com aquele designado, protocola lá no sindicato designado, pensando que nós não vamos até ela, mas eu vou, eu sou teimoso. E aí eu descubro que ela está errada e cobro. Se ela não cumprir, aí é o jeito da fiscalização junto com a gente trabalhar. Mas aqui não é ameaça não, aqui é só um modelo de trabalho junto, coletivo, junto com a empresa. Nós estamos aqui unificando o nosso meio de trabalho, viu? Aqui é um exemplo de uma empresa errada aqui, ó. Pode ver aqui é um exemplo, eu não botei o nome não, mas é um exemplo aí, ó. Local de obra na Avenida 7, Corredor da Vitória, para uma torre com 23 pavimentos, 168 pavimentos, previsão de 200 funcionários, início da obra 21/6 de 2021, término da obra 21/6 de 2022. Eu aí escrevi errado, ó. Tinha que realizar a eleição da CIPA. Tinha ou não tinha? Tinha que realizar a eleição, ele está lá com o designado até hoje. Eu disse a ele, se você não fazer a eleição da CIPA, o bicho vai pegar para o teu lado. O bicho vai pegar, não vou dizer o dia, mas o bicho vai pegar para o teu lado.
Olha aqui, ó, outra situação também, ó. Carta de renúncia dos trabalhadores que já são eleitos pela CIPA. Mandato da CIPA aqui, ó. Nós temos 12 cartas de renúncia, por motivo particular do mesmo. Aí você me pergunta, o porquê que os trabalhadores estão fazendo essas cartas de renúncia? O porquê? Você sabe por quê, companheiro? Desde quando o sindicato não fez mais homologação, que antes o sindicato homologava os trabalhadores, todo mundo sabe. Um ano tinha que homologar no sindicato. Agora não precisa mais homologar no sindicato, conforme a reforma. Vocês sabem disso, conforme a reforma. Aí chega aqui, a empresa sabe que o habite demora 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Às vezes, ele, para conseguir o habite é complicado. Ele aí conscientiza o trabalhador para fazer a carta de renúncia. A carta de renúncia, ele faz a carta de renúncia e aí pronto, ele homologa lá e pronto, e vai embora, vai seguir sua vida. Entendeu agora? Aí por isso que não tem mais habite lá no sindicato, só tem um. Vocês viram lá, só tem um habite. Um habite lá no sindicato, porque não tem mais necessidade, porque não homologa mais no sindicato. Essa situação que está acontecendo, a carta de renúncia está crescendo lá, porque a empresa, ele não precisa mais do habite para conscientizar o trabalhador para fazer a carta de renúncia e ser homologado lá, porque não tem mais homologação no sindicato. E aí segue o trabalhador. Claro que tem alguns também que eles querem mesmo desistir do mandato, quer seguir a vida dele, consegue algum objetivo melhor, e aí nós entendemos, né? Aí é obrigação do sindicato autenticar a carta. Não, o sindicato só recebe para efeito de arquivo. Ele se vire lá com a empresa, resolva a vida lá com a empresa, porque o sindicato entende que a estabilidade da NR5 segue 1 ano de estabilidade, 1 ano, e um mandato de mais 1 ano, entendeu? Então o sindicato não só bota lá efeito de arquivo, ele se vire lá com a empresa. O modelo novo da CIPA hoje, todos sabem, é bom até pegar para ver, porque, olha, a partir de 20 trabalhadores tem que ter CIPA. A partir de menos de 20 não tem que ter um indicado. Mas, porém, vocês já viram a tabelinha desse novo modelo da CIPA? Já viram a tabela lá de número de trabalhadores? Foi 70% de número de trabalhadores da modelo antigo que foi retirado. Que foi retirado antes. O número de trabalhadores, se fosse fazer hoje uma CIPA conforme, com 20 trabalhadores, era 4. Hoje é 2. E esse 2 continua totalmente até 300 trabalhadores, é 500. É 300 ou 500 trabalhadores. E antes, você com 100 trabalhadores elegia 4 titulares e 3 suplentes, com 100 trabalhadores. Para você ver, isso aí é melhor ou é ruim para a base? Para o trabalhador. É importante para quem? Você pega a CIPA da NR5, que está lá, a antiga, e pega esse modelo que ele não tinha necessidade de fazer um quadro para esse modelo de CIPA. Não tinha necessidade. Já que ele está seguindo alguns itens da NR5 antiga, então ele deixasse também o quadro da NR5, é ou não é? Deixasse o quadro da NR5, não tinha necessidade, isso aí só faz o que favorece a ele. O que favorece a ele faz questão logo de botar lá, porque não favorece aos trabalhadores. E aí é bom vocês pesquisarem também. Aí o DDS, o diálogo de segurança, sempre acontece uma vez na semana. Esse diálogo de segurança, nós sempre agradecemos ao técnico de segurança. O técnico de segurança é nosso braço direito, junto com o ICPista, junto com todos os trabalhadores. Nós fazemos questão de participar dos DDS. Hoje nós estamos convidando todo mundo para participar dos DDS junto com a gente, superintendência, Ministério Público, Justiça, para ele ver no olho do trabalhador o que é que o trabalhador passa às vezes, e eles cobrarem também da gente e deles também. E aí, companheiros, é bom vocês ficarem atentos, porque o técnico de segurança hoje está sendo muito caçado nessas mudanças de NR. Eu não concordo, não. Viu? O sindicato não concorda com caça à técnico de segurança nessas mudanças de NR, não. Toda abordagem técnica joga sempre a responsabilidade para o trabalhador ou trabalhadora. Um projeto de proteção coletiva gera custo e diminui a produção. Os técnicos são contratados por empresa e colocam sempre em pauta a proteção individual, conforme a NR6. Por que eu botei aqui conforme a NR6? Porque a NR6 é bem lícita, companheiro. Antes de vocês dar o EPI ao trabalhador, dar o equipamento de proteção individual, você tem que fazer o quê?
expor as situações das ações coletivas de trabalho, ações administrativas e proteções coletivas. É por isso que eu falei que a INSS tem que mudar o nome, tem que virar proteção coletiva de trabalho. Não está sofrendo uma atualização agora? Bora atualizar logo de vez. Atualizar de vez. Atualizar de vez. E aí os técnicos de segurança ficar atento. Ficar atento. Os técnicos de segurança é a cabeça pensante da obra. Para mim, o profissional legalmente habilitado, ele visa projetos, visa produtividade, visa lucro. Eu sou sincero, eu falo a verdade, visa lucro. Mas o profissional qualificado, o técnico de segurança está ali na labuta, lá no último andar, ó, na laje com o trabalhador verificando. É ou não é, companheiros? Verificando se o trabalhador vai cair, se aquela corda tem um limite ali, ó. Então, pô, bora respeitar o técnico de segurança. O técnico de segurança é um profissional, ó, da labuta do dia a dia com todos os trabalhadores ali. Então não venha com essa de 7 trabalhadores e 10 andares, não. Tinha que ser geral. Aqui, companheiro, é uma situação também que está acontecendo lá no sindicato, que é bom vocês prestarem atenção. Aqui eu falei da NR9, o companheiro aqui falou, foi bem abordado aqui pelo companheiro, o PPRA, que foi embora, virou PGR, atende a NR4, o CERMIT, o novo E-Social, serão apenas 3. Aí eu botei aqui, ó, S2210, comunicação de acidente de trabalho, que é S220 CAT, S2240, que é o risco de medida de acidente de trabalho, e os documentos oficiais, LTCAT, PPP. Por que eu botei isso aqui? Porque é o que está acontecendo nas empresas hoje. O trabalhador se acidenta na obra, aí a empresa, ou o técnico, não faz o relatório totalmente com o trabalhador. E se o técnico deixar de fazer o relatório, fica mais complicado ainda para o lado dele, porque a responsabilidade, para mim, é da empresa. É do CERMIT da empresa. Ele tinha que emitir a CAT do trabalhador. Aí ele não emite a CAT do trabalhador, aí o trabalhador vai procurar o sindicato, eu quero minha CAT, eu sofri um acidente, aí a empresa, dizendo por causa do E-Social, não tem mais a obrigação de emitir a CAT do trabalhador. Olha que situação aí, companheiro. Eu vou abraçar essa luta até o final. Vou abraçar essa luta, vou trazer o trabalhador aqui para junto do chefe da superintendência, para explicar ao responsável do CERMIT da empresa que tem que emitir a CAT do trabalhador, independente de dia, independente de hora. Agora, cabe também ao técnico de segurança, se teve um acidente, fazer o relatório, fazer lá, ó, escrever, aconteceu em tal hora, tal dia, tal lugar. O trabalhador se acidentou. Tem que fazer, o técnico de segurança tem que cobrir seu lado. Claro que tudo já é o emprego em vista, você está abraçando o seu trabalho às vezes, aí você aí, ó, se escora, mas isso aí não condiz com a realidade de um acidente de trabalho. Aconteceu um acidente, o técnico de segurança tem que fazer seu relatório. Porque já chegou 4 demandas lá no sindicato, por causa de falta de emissão de CAT, e aí o pessoal pediu para apresentar as demandas aqui, eu estou apresentando. Não vamos fiscalizar agora, mas eu estou apresentando aqui a DRT porque está em minha mão, para eu levar lá, junto com os fiscais, eu trazer o trabalhador aqui, para essa demanda ser resolvida. Então, vamos ficar atentos. A CAT ainda segue no mesmo módulo. Vocês têm que emitir a CAT, tem que cobrir o lado do trabalhador, tem que marcar a perícia se necessitar, depois dos 15 dias do atestado, no 16º dia. Tudo tem que seguir conforme o que está antigamente. Não mudou nada. Essa pergunta eu fiz ao colega ali, né? O trabalhador tem acesso ao PGR? Aí ele respondeu que o importante é que os trabalhadores e trabalhadoras sempre participem do processo de elaboração. Eu aí respondi a ele, no papel é bonito, mas a realidade é diferente. Não foi isso? Como eu tinha que responder logo, eu tinha que falar com ele de manhã, que a apresentação foi dele de manhã. Eu já abraço logo, né, velho? Já, claro. Eu estou no meu conteúdo. Companheiro, aqui é a nossa NR18, o PCMAT, né? O PCMAT, ele não comentou não, mas eu queria que ele comentasse também que tinha 39 itens, ele não comentou isso, passou a ter 38, uma foi revogada, né? E passou a ter 17 e 2 anexos e um grossário.
Isso se dá pela eliminação de algumas adequações e outras, conforme ele falou da escavação de tubulão, que ele apresentou aqui, o companheiro apresentou que já está em outra NR, não está mais na NR 18, corretamente. Foi eliminado o PCMAT, criou o PGR em fevereiro de 2021, entra em vigor um ano após a sua publicação, em fevereiro de 2021, entrou em vigor. Deve ser implantado em todo canteiro de obra por profissional legalmente habilitado. É o correto que o companheiro falou. Em canteiro de obra com 7 metros de altura ou 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho. Aí é o técnico de segurança que eu falei, que eu discordo disso aqui, viu? Discordo totalmente. Isso aqui, por mim, não tinha número. Para mim, o técnico de segurança ele tem que ter valorização em todo ambiente de trabalho. Aquele número que me agrada melhor. Nossa maior preocupação é com o número de acidentes de trabalho. As NR ainda são os únicos meios de prevenção de acidentes de trabalho e segurança e saúde do trabalhador e trabalhadora. Um passo pela vida, show acidente de trabalho na construção. Obrigado a todos. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, mas a responsabilidade de responder a pergunta também aqui é com o doutor Maurício, que eu joguei a demanda para ele. Olha que situação ele me deixou aqui, né? Mas, Arilson, fica aqui do lado. Na verdade, eu pedi a palavra aqui para, para passar um pouco para vocês também a nossa visão, né, em relação a alguns dos assuntos que Arilson tratou. Como eu disse no início, aqui pela manhã, o Sintracom é um sindicato que realmente é muito próximo aqui da superintendência, por muitos anos, né, isso não é de hoje. A gente sempre teve um trabalho muito próximo, importante, porque eles trazem demandas bem significativas para a gente. Claro que ele trouxe aqui questões mais pontuais, que eu vou comentar também, e depois o colega também vai fazer alguns comentários. Mas é um sindicato que nos ajuda muito no nosso planejamento, no estabelecimento aí das nossas prioridades, porque eles estão em campo, eles estão identificando aí, junto com os seus diretores, enfim, com a equipe deles, muitas situações que a gente, até por a nossa, vamos dizer assim, por conta das nossas limitações, a gente teria muitas condições de identificar, né? Às vezes, obras sendo tocadas aí no interior do Estado, onde a gente não consegue ter o alcance que deveria, com quase que sua totalidade de trabalhadores sem estarem registrados, né? Então, isso é uma realidade, né? Então, o Arilson, quando traz dessa forma, né, como ele gosta sempre de apresentar, é claro que a gente entende, mas sabe da importância, e aqui fica, e você sabe disso, fica o nosso agradecimento aí por vocês também terem a confiança que vocês têm no nosso trabalho, né? Mas eu queria, agora falando de um pouco do que o Arilson falou, eu queria fazer um comentário aqui sobre 3 itens, né? Eu vou ver se eu consigo lembrar de todos aqui, mas diz respeito à questão da constituição das CIPAs nos canteiros de obra. De fato, a gente tem recebido, né, já há algum tempo, acho que até antes mesmo da entrada em vigor da nova NR5, esse sempre foi um tema muito caro, né, para o sindicato, e eu acho que, com toda razão, a constituição das CIPAs, o efetivo funcionamento das CIPAs, né, e que elas, de fato, cumpram o seu papel. E de uns tempos, enfim, de algum tempo para cá, a gente tem recebido realmente muita demanda nesse sentido, né? Normalmente, a gente não procura fazer um diálogo com o Sintracom diretamente com a empresa, muitas vezes encaminha as soluções, mas, eventualmente, também a gente abre ações fiscais voltadas não só para a questão da CIPA, mas aí, eventualmente, nesse caso, né, também serão fiscalizados e verificados outros itens, né, referente ao canteiro. Mas a questão da constituição da CIPA, que é o que eu queria, né, na verdade, pedir a palavra para comentar, mas acabei fazendo esse histórico, porque o que acontece às vezes, como o colega falou no início, o colega Rubens falou no início, no turno da manhã, tanto do ponto de vista da fiscalização, eu acho que quanto do ponto de vista da empresa, né, há um momento em que a empresa vai ter que constituir a CIPA. Se naquele momento a empresa tem
30, 50, 40 empregados, né, no seu quadro, é dessa forma que ela vai ter, é com base nessa referência que ela vai constituir a CIPA. O que o sindicato muitas vezes nos traz é, olha a superintendência, olha a fiscalização, as CIPAs agora só têm um titular e um suplente, parece que virou regra, as CIPAs estão sendo constituídas com, muitas vezes de forma imediata, e não mudou muito, isso já acontecia antes, mas, olha, quase que de imediato, alcançou lá o número do previsto no quadro, já se constitui a CIPA. Isso não é um problema, na nossa visão, desde que, no ano seguinte, né, aquela obra, ela permanecendo, tem que ser, obviamente, observado, no momento da renovação da nova eleição, observado o novo, o quantitativo, né, daquele momento. A questão dos designados, aí, quando há uma situação irregular, que de fato não deveria ter designado, mas sim uma CIPA, é algo também líquido e certo, está positivado, está muito claro isso na norma, né, quais as situações em que deve ser indicado o representante, né, o designado, enfim. Eu acho que não temos muitas dúvidas quanto a isso. Um outro ponto que eu queria comentar, Wilson, que a gente tem conversado também, né, nós tivemos até uma reunião, eu, Lidiane, com o Citracom, a respeito disso, que por muitos anos a gente permanecia aquela dúvida, né, em que momento se encerra uma obra, né? Em que momento se finaliza uma obra. E como havia uma lacuna, isso não estava expresso na NR18, que vigorava até ano passado, havia um entendimento quase que nosso também de que teríamos que ter algum documento, algo que de fato comprovasse a conclusão da obra, né? A finalização da obra. E esse documento, ele sempre houve um entendimento, havia um entendimento de nossa parte, que era o momento onde a prefeitura ali, né, validava e emitia, né, não sei se eu estou falando o termo certo, mas era expedido o habite, né? E a nova redação da NR5, ela na verdade, ela veio para clarear um pouco essa situação, porque ela coloca que uma vez concluídos todas as etapas previstas no projeto lá da construção, enfim, ou seja, concluída de fato a obra, e isso sendo atestado por um profissional responsável ali pela obra, é o nosso entendimento, né? Nós tivemos essa conversa com o Citracom, é o nosso entendimento que esse seria o marco, né? Eu acho que esse entendimento, né, que nós até que é o que está, na verdade, o entendimento não é o que está na norma, né, na NR5, ele vai até ao encontro, né, ele provavelmente vai mudar um pouco essa realidade que você comentou, de muitas cartas, muitos documentos aqui que chegam realmente também aqui na superintendência, de renúncia de mandato, que isso para a gente, com vocês, você disse que arquiva lá, para a gente, na verdade, nós somos obrigados a abrir um processo, mas esse processo ele é de imediato arquivado, a gente nem entra nesse mérito, porque não é papel nosso da fiscalização entrar nesse mérito, né? E eu acho que esse entendimento de que, uma vez ali concluída toda a obra, e isso sendo expresso por meio de um documento assinado pelo profissional responsável, isso, com certeza, com o tempo, aí, à medida que fomos avançando, aí, isso, acredito e espero, né, que isso também se reduza, né, esse tipo de situação, né. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas está me falhando um pouquinho, eu acabei não anotando, mas, em suma, eu queria só dar esse testemunho aqui, essa contribuição também de esclarecer alguns pontos importantíssimos que a Arilson levantou aqui, como eu disse, que são caros para o sindicato. Algo a respeito, Arilson, do que você falou, mas eu acho que o colega também quer fazer uma breve manifestação aqui sobre a questão do PGR, né, e sobre a questão da valorização, mas eu acho que eu vou deixar aí para o Rubens, né, que ele falou tão bem hoje pela manhã. E aí, por favor, Rubens. Espera aí, está ok. Olha bem, como
Nossa convenção é válida até janeiro de 2022 e é um negociado sobre o legislado até dezembro de 2022. E nós temos um acordo com o patronal negociado sobre o legislado. A CIPA ainda tem que ser protocolada lá no sindicato. BAR não, viu? E tem que ser protocolada com a lista dos candidatos inscritos. Então, tem muitos ligando para mim. Eu posso mandar via R? Eu explico. Negociado sobre o legislado. Nós temos um acordo coletivo que vai até dezembro de 2022. Tá bom, companheiro? Eu queria só concordar em gênero, número, grau. Arilson, né? Arilson. Com o Arilson, quando ele diz da valorização do técnico de segurança do trabalho. Tá? Realmente é quem faz acontecer. E aí eu queria fazer também, colocar uma situação da discussão da 18, quando a gente determinou que o PGR, de canteiro de obras, só poderia ser elaborado ou por qualificado ou por profissional legalmente habilitado. Antes dessa revisão da 18, nem todas as obras tinham programa de gestão de riscos. Certo? Nem todas. Agora, todas. Antes da revisão da 18, o técnico de segurança não estava contemplado em nenhum tipo de programa de prevenção, nenhum tipo de programa de gestão de riscos. Agora ele está contemplado na construção. Então, na construção tem que ser, pelo menos, um técnico de segurança do trabalho. Então, a gente enxerga isso como um grande avanço e como colocar o técnico onde ele sempre deve estar, participando das discussões de saúde e segurança do trabalho. Vejam que a gente tem muito mais obras pequenas do que obras grandes. Então, tem muito mais campo para o técnico de segurança do trabalho do que, digamos assim, para um profissional legalmente habilitado. Então, dizendo isso, no sentido de concordar em gênero, número e grau com o colega. Eu não estou... Não, é para elaborar o PGR, é para elaborar o programa. Tá? É para elaborar o programa, mas eu só queria fazer essa ponderação. Obrigado. Temos mais alguma pergunta da plateia? Temos? Arilson, eu queria fazer uma pergunta para você. Veja bem, o que é que acontece? A gente observa, em linhas gerais, uma preocupação no sindicato, na CIPA, isso é bom. A CIPA, como o nome diz, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu acho que a gente está aqui sentado o dia todo, acho que a gente está ganhando um dia, né, um aprendizado muito grande para todos nós. Eu acho que cabe ao sindicato reavaliar um item desse assunto da CIPA, que é o seguinte: a gente observa, muitas vezes, o uso político da CIPA, ao invés de focar na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente destoa um pouco o que é a CIPA, o objetivo da CIPA. Então, acho que a gente precisa, junto com vocês, ajudar, porque o que acontece? Muitas vezes a gente coloca que o patrão é o vilão e o empregado ele é a vítima. Na realidade, se você observar dentro de um canteiro, quem tem experiência pode ver, muitas vezes a infração parte do funcionário, como também pode partir em o patrão de negar, de dar um EPI, uma proteção coletiva. Então, assim, eu acho que melhorou muito, hoje já é muito melhor. Só que a gente precisa dar um passo à frente e esquecer muito esse lado político da CIPA e usar realmente a CIPA como que ela foi destinada a ser, entendeu? A ferramenta correta, entendeu? Então, acho que... o que é que o sindicato, com essa explanação, o que é que o sindicato tem feito para que a CIPA realmente se torne
uma comissão importante e necessária e que as empresas comecem a fazer realmente com 20 pessoas, você pega e já institui uma comissão maior, porque vai ver que ela realmente está sendo destinada ao objetivo melhor e é o necessário, tá certo? O que é que o sindicato pensa ou se tem feito a isso? Primeiro, o sindicato entende que a CIPA é um meio coletivo mais importante hoje de diálogo entre trabalhadores e sindicato. Trabalhadores, eu falo que votaram naqueles colegas. Se aqueles trabalhadores votaram nele, é porque confiam neles. Porque é um processo democrático que todos podem se inscreverem, todos. Até o técnico hoje pode se inscrever também. Viu? Todos podem, como é um processo democrático, e os trabalhadores votaram, confiou nele. Então, não é o sindicato que vai julgar aquela pessoa que está lá dentro. O sindicato não julga. O sindicato entende que aquele trabalhador foi eleito pelos colegas dele que confiaram nele. Confiaram no mandato. Então, cabe a ele seguir o que manda a NR5. Prevenção, saúde e segurança. Se ele estiver descobrindo, o sindicato vai entrar em um diálogo com ele e com todos que forem eleitos, para saber qual é o modo que ele está seguindo e tentar conscientizar ele que ele tem que seguir o que manda a convenção coletiva, a NR5. O que manda a NR5. O sindicato não muda o modelo. O sindicato não chega lá dizendo, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque existe o princípio da CIPA. O princípio da CIPA é prevenção, é saúde, é segurança. É se preocupar com isso, não é se preocupar com o salário, não é se preocupar com quinzena, não é se preocupar com nada. E os companheiros que confiaram nele. O sindicato está lá acompanhando. Está acompanhando a eleição, está acompanhando tudo, e vai dar todo o suporte a todos os candidatos. Do momento da inscrição, por isso que nós estamos mandando protocolar a inscrição no sindicato, nós temos assinado. Do momento da inscrição até o momento da posse do trabalhador, o sindicato vai. Depois que ele toma posse dele, ele vai seguir o mandato dele. Ele vai estar consciente que o princípio é aquele: segurança, saúde e proteção. Ele vai estar consciente, porque vai ouvir do sindicato. Se ele mudar, como você falou aqui, se ele mudar, que você falou aqui, que ele pode estar direcionando para outro lado. Você falou tudo, você falou que ele pode estar direcionando para outro lado e o patrão está certo. Mas vamos verificar, vamos conversar com ele e tentar conscientizar ele que o modelo para seguir é esse. CIPA não é estabilidade, a estabilidade é dos companheiros que votaram nele e ele pode perder o mandato dele a qualquer momento. Entendeu? Porque quem votou nele pode fazer uma carta de renúncia a todo mundo, protocolar no DRT e ele ser fiscalizado e aí ele perdeu o mandato. Pode perder o mandato, porque o mandato, para mim, não é dele, o mandato é de quem votou. Todos os candidatos ali que votaram nele é que tem um mandato até o final da obra, ou quando a empresa agora segue nesse módulo novo aí da NR5. Entendeu, companheiro? A gente, às vezes, tem funcionários exemplares. A partir do momento que ele é eleito na CIPA, ele muda o comportamento dele, ou seja, ele fica mais atuando politicamente, o que eu quis dizer foi isso. Ele fica atuando mais politicamente do que no foco da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, assim, a gente precisa ter com o sindicato esse passo e essa conscientização que aquela estabilidade para ele é porque a CIPA... ele precisa proteger a saúde dos colegas e das famílias que estão em casa. Então, é por isso que eu quis dizer, entendeu? Na realidade, eu não vejo essas situações não, viu, companheiro? Essa situação, eu acompanho a maioria das CIPA aqui todas, terminei, eu acompanho a maioria das CIPA todas, eu não vejo essas situações, não vejo. Vejo sim algum desvio assim, de alguns trabalhadores, nós conversamos com ele e ele volta ao normal. Eu não vejo esse desvio grave assim do trabalhador, de ele fugir da situação, não, viu? Sou sincero.